queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos no capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Atos dos Apóstolos está no comecinho da Bíblia, né? Só para ajudar. Comecinho do Novo Testamento, Atos no capítulo 2. Nós vamos ver os versos de 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvindo falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, é que o olho encheu de água aqui, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E até aqui, meu irmão, eu peço a você que feche os olhos, curve sua fronte em reverência ao Altíssimo. Vamos mais uma vez orar. Santo Deus, Pai eterno, bendito é o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de celebrar 15 anos, Senhor, nessa comunidade. Entre tantas coisas, Pai, a tua mão não faltou, Senhor, e é sobre essa comunidade conduzindo os passos, Pai, para a tua honra e para a tua glória. E hoje, da mesma maneira, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza segundo a tua vontade, Pai, e que sejamos alimentados, Senhor, aquecidos pelo teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Você gosta de aniversário? Sim ou não? É que tem gente que não gosta, né? Vai fazer festa de aniversário e o cara fica: festa pra mim não, né? Ainda mais quando é festa surpresa, né? Você não está esperando e vem aquele caminhão, né? Gritando no meio da rua: parabéns, né? Festa de aniversário é uma coisa boa, né? O que eu me lembro de festa de aniversário é de brigadeiro, acho que todo mundo se lembra de brigadeiro. Carne louca. Na minha época tinha bastante carne louca, né? Hoje em dia não tem mais tanto assim, né? Mas tinha carne louca, bolo, aqueles bolos com aquele negócio que parece... Como é que chama aquele negócio? Glacê. Que vinha assim em abundância. O bolo era assim, mas o glacê, aquela fatia de glacê assim, né? Aniversário é uma coisa boa, gostosa, né? De se comemorar. E eu já tenho 42 anos. Eu sou nascido no dia 28 de fevereiro. Anota aí. 28 de fevereiro de 1980. Eu sou do século passado, né? E já acumulo 42 aniversários. 42 aniversários. Acho que você está fazendo as contas do seu aí. Uns ficam felizes, outros ficam tristes porque tem mais do que eu, talvez, né? Mas o fato é que já são 42 aniversários, mas o meu nascimento foi um só. O evento do meu nascimento foi um só. E não importa a quantidade de vezes que eu celebre, se Deus permitir mais 42, se não mais 100, 100 não vai, porque vai até 120, né? 42, 120, vai uns 80 anos aí, né? Uns 78 anos, se Deus assim permitir, glória, né? Mas o fato é que isso não vai mudar. O meu nascimento é um só
E por mais que eu queira trazer ele mais para cá, para não ficar tão longe assim, ele aconteceu num evento único. Assim também é com a igreja, meu irmão. A igreja, ela teve um nascimento. A igreja, ela nasceu no dia que nós lemos aí, no texto, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Essa data é a data atribuída para o nascimento da igreja. E a igreja, meus irmãos, ela é o corpo de Cristo. Nós vamos encontrar lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, abra lá comigo. Primeira aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos encontrar o seguinte, verso 12. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo define aqui a composição da igreja, e que todos nós fomos batizados no Espírito. Num único Espírito nos foi dado de beber, e nós somos todos uma coisa só. Essa é a igreja, e ela é construída, ela é constituída pelo Espírito. É o Espírito Santo quem constrói a igreja, que isso fique claro para todos. Por maior que seja o meu esforço de evangelização, por maior que seja o meu esforço para que os irmãos permaneçam engajados e encorajados a atuarem na igreja, quem constrói a igreja é o Espírito Santo de Deus. E aí, Paulo disse de maneira bastante clara para todos nós. E este Espírito que constrói aqui é o mesmo que disse Jesus lá em João, no capítulo 14, não é? Quando os discípulos dizem para ele, não é? Mas Senhor, o Senhor está falando tanto de Deus, nos mostre Deus então. E a gente fica quietinho. E Jesus fala, poxa vida, tanto tempo com vocês e vocês ainda me perguntam, me mostre a Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. E ele vai construindo isso na cabeça deles, porque é o momento em que ele está se preparando para ser crucificado. É da quinta para sexta-feira, na semana da paixão. E aí Jesus diz a eles, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador. A palavra em grego, paráclitos. Este que é o Espírito Santo, o Consolador, que viria. E eu queria que você fosse comigo até João, no capítulo 14, porque ali diz exatamente, não é, segundo as palavras do Senhor Jesus, a função do Espírito Santo. Verso 16, capítulo 14 de João, no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Jesus, porque existe inclusive uma música que canta sobre esses versos, não é? De uma cantora aí conhecida, e ela usa o tempo verbal errado. Ela fala o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer. E não é que ele não pôde conhecer, ele não pode. O mundo não conhece, o mundo é contra a igreja, o mundo odeia a igreja. O mundo não conhece o Espírito Santo. Verso de número 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, simplesmente não o vê, e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E Jesus já está falando e anunciando o tempo da chegada, que é o dia do Pentecostes, esse momento que eu e você lemos lá em Atos dos Apóstolos. Então, é o Espírito Santo, o Paráclitos, este que dá sequência à obra de Jesus. Você tem o Deus Pai, que é o Deus Criador de todas as coisas, e é o Deus Provedor, que anunciou a vinda do Messias, o Cordeiro Santo de Deus. Aí tem o Deus Filho,
este que é o sumo sacerdote, este que é a propiciação pelos pecados, ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, este é o Filho e que também já anuncia o Consolador, o seu Espírito, o Espírito de Cristo, como também é chamado o Espírito Santo na Bíblia, este que viria para esta finalidade, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, ou melhor, não pode. Não só não pôde antes, como continua não podendo hoje. Somente através de Jesus, sendo Ele a apresentar, que as pessoas o conhecem. A Bíblia diz que somente é possível que alguém confesse Jesus como seu Senhor e Salvador através do Espírito. Este é o Espírito que constrói a igreja. No capítulo 2 de Efésios, lá no finalzinho, não precisa abrir, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que essa edificação deste novo templo é feita sobre a rocha, que é Jesus, e ela é edificada pelo Espírito. No capítulo 4 de Efésios, ainda o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos por dever manter a unidade que o Espírito constitui. A unidade da igreja é feita pelo Espírito. Essa unidade que foi orada no capítulo 17, orada por Jesus antes da crucificação, onde ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu sou um com você. Essa unidade ela é constituída pelo Espírito. E segundo Paulo, em capítulo 4 de Efésios, nós devemos, por obrigação, manter essa unidade. Não é? Quantas pessoas falham nisso? Não é? Ah, eu que não vou, não. Ah, eu que não. O irmão ali fez a barba, que não tinha feito a barba. Veio com a barba feita, não quero mais falar com o irmão. E coisas assim, não é? Mas lá se diz sobre a minha e a sua responsabilidade diante dessa obra que é produzida pelo Espírito Santo. E voltando lá para Atos, no capítulo 2, nós vamos vendo agora esse nascimento da igreja, porque ele também é único, assim como foi o seu e como foi o meu nascimento. No verso 1 do capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, se você não conhece, é uma palavra grega usada, não é? A tradução dela, que significa 50 dias depois da Páscoa. Ela também era conhecida, essa festa, como festa dos primeiros frutos ou a festa das semanas. Porque, segundo a ordem de Deus, eles deveriam esperar 49 semanas após a Páscoa, para que no próximo dia útil, ou seja, no 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, fosse celebrada esta festa, a festa das semanas, ou a festa das colheitas. Existem 3 nomes que a Bíblia utiliza e que agora, no Novo Testamento, em função da influência do Império Grego, que foi antes do Império Romano, nesse período intertestamentário ali, não é? Um governo muito curto, não é? Do Império Grego, mas que foi suficiente para que se mobilizasse o mundo segundo a ordem de Deus. As pessoas no Novo Testamento falavam grego fluente, não é? A maior parte delas. O Novo Testamento foi escrito em grego e não no idioma dos romanos. Então perceba a importância deste período que Deus levanta este império. E essa palavra então, Pentecostes, ao cumprir-se o Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, o primeiro dia, portanto, depois da Páscoa, 50 dias, e 10 dias depois que Jesus já era assunto aos céus, depois dele ter subido então aos céus, não é? Chega o dia de Pentecostes. Verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Se alguém aqui tiver Almeida Corrigido e Fiel, a Bíblia, a versão Almeida Corrigido e Fiel, vai estar concordemente no mesmo lugar. Concordemente, meus irmãos, no texto original, quer dizer unanimemente. Todos estavam ali de maneira unânime. Não estavam ali porque se perderam, não estavam ali porque não tinham o que fazer, mas de maneira unânime. Eles estavam ali cumprindo exatamente as ordenanças de Jesus. Agora, quem são eles? A Bíblia diz todos estavam ali. Quando se diz todos, nós já aprendemos que todos são todos. Mas era o mundo inteiro que estava ali? Não. Quem são então estes que ali estavam? Volta comigo no capítulo 1 aí de Atos, os versos de 13 a 14. Atos, no capítulo 1, versos 13
e 14. Assim diz então a palavra do Senhor. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eram estes que estavam aí, e no verso 15, a continuidade, e naqueles dias se levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, quem eram estes que diz o Lucas, não é? No capítulo 2, e que estavam reunidos de maneira concordemente no mesmo lugar? Eram os 11 discípulos, agora apóstolos, mais Matias, que entrou no lugar no colégio apostólico no lugar de Judas. Você, na continuidade do capítulo 1, vai encontrar essa decisão, não é, acerca de Matias. Todas essas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e outras 120 pessoas. O lugar onde eles estavam, então, comportava pelo menos 120 pessoas. Era este o lugar e eram estas as pessoas. A ocasião, portanto, do Pentecostes era neste lugar, que nós já vamos ver no verso 2, e composta exatamente dessas pessoas. Os 11 mais Matias, mais as mulheres, mais os 120 que participavam ali e que acompanhavam o ministério de Jesus e em seguida dos apóstolos, não é? Lá no verso 2, diz o seguinte: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Bom, o lugar devia comportar 120 pessoas pelo menos. E aqui a Bíblia chama este lugar de casa. Meu irmão, a casa do sujeito devia ser uma casa de um sujeito muito rico, para caber 120 pessoas, né? Esses dias aí a gente fez juntou aí como é que chama? A carne louca com o pãozinho no aniversário da Rebeca. Eu sei lá quantas pessoas tinham, mas já foi o suficiente para encher a casa, né? E já tinha gente saindo pela janela, e não era muita gente. Agora você imagine 120 pessoas. Quanta gente, não é? E o espaço que está lá. A Bíblia diz que, não é? No verso 2, este vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam. Que casa que é essa? Alguns dizem que essa era a casa, não é, da habitação de algum deles. Muito improvável. Essa expressão casa, meus irmãos, também é usada para se referir ao templo. No capítulo 7 de Atos, no verso 47, veja lá rapidamente, algumas pagininhas para frente. No verso 47 nós vamos encontrar, não é, sendo dito acerca do templo, e olha só a expressão que é usada no verso 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Que casa? Está se falando sobre o templo. E você também deve se lembrar de Jesus quando ele vai purificar o templo, não é? E ele entra levantando as mesas dos cambistas, fazendo, não é, ali todo aquele alvoroço com o seu chicote em mãos ali. E ele diz: vocês, o que vocês estão fazendo com a casa de meu pai? Vocês transformaram ela em casa de negócios. Casa de meu pai. Que lugar era aquele? Era o templo. Então, onde estavam? Provavelmente os discípulos. No lugar onde cabia 120 pessoas pelo menos, que era a composição deles, mais os 11, mais o Matias, mais as mulheres, e que se chamava casa, o lugar que Lucas chama de casa. Depois ele de novo chama o templo de Salomão, o templo levantado por Salomão de casa. Então, muito provavelmente, onde estão eles? No templo. Fazendo o quê? Fazendo orações. A Bíblia vai dizer que os apóstolos não saíam do templo e continuavam fazendo orações. Agora, se é o templo de Jerusalém, ou se é um lugar, uma casa realmente, um espaço em que eles se reuniam, aí realmente a gente não tem informação. O fato é que não era casa de alguém, não tinha ali uma cozinha, não tinha. Aquilo era um lugar de oração. E o que eles estavam fazendo? Lá no capítulo 1, no verso 14, diz: todos estes perseveravam unânimes
em oração. Então eles estavam reunidos em oração e esperando exatamente como tinha dito o Senhor Jesus, para que esperassem. E enquanto eles esperavam, no 50º dia, o dia de Pentecostes, enquanto todos os judeus iam comemorar as 50 semanas, então, as 49 semanas e o dia seguinte, os 50 dias depois, era 50 dias, eu falei semanas e não é, né? Desculpe, são 7 semanas de 7 dias. Desculpe. Não é 50 semanas, senão vai demorar bastante. São 50 dias. Não é? E enquanto todos esperavam para este dia, estavam eles lá, até que no verso 2, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, naquele momento, enquanto eles estavam ali reunidos, não é? Eles ouviram um som de um vento impetuoso, como está aqui descrito na palavra, e ao olhar, o que eles conseguem traduzir, de acordo com a visão, é que pareciam línguas de fogo, como se fossem labaredas descendo dos céus, não é? E essa é a manifestação, essa é a presença do Espírito Santo de Deus. É a descida, é esse vento impetuoso, e essa visão do fogo. E esse fogo nada tem a ver com o que fala João Batista um pouco antes, dizendo que viria aquele que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo de João Batista é fogo de julgamento, é fogo de condenação. Cuidado para não pedir o fogo errado. Esse daí, pelos méritos de Cristo na cruz, a gente já se livrou. Graças a Deus. Agora, este fogo do que fala aqui Lucas, se referindo a essa visão que todos eles tiveram descendo dos céus, não é? Este é um fogo de purificação. É a manifestação da presença do Senhor. E para que a gente entenda esse momento, nós precisamos ter em mente o momento em que Salomão apresenta ou dedica o templo que ele construiu. Davi tentou construir e Deus falou, não, você não. E aí, seu filho é que vai. E aí, Salomão ali conclui a obra. E eu queria que você fosse agora comigo lá para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 5. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 5. Nós vamos encontrar esse momento da dedicação do templo, o templo de Salomão. Ora, se a dedicação do templo é o momento em que há a instituição daquilo que se entendia naquela época por igreja. Oh, obrigado, irmão. O beijo está grudando aqui um no outro. Se é o momento ali da dedicação do templo, nós estamos vendo o nascimento da igreja. Existe um paralelo muito grande, e não é à toa, porque tudo aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. E este templo é sombra da igreja, da manifestação da igreja. E no capítulo 5, olha só o verso 1, e que diz assim, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e ele o pôs entre os tesouros da casa de Deus. Consagrou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças de tribo, os príncipes, congregou, não consagrou, desculpe. Os príncipes de Israel. Espera aí, só limpar os olhinhos aqui, é muita emoção. E no verso 3, todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E aqui há uma descrição, não é? Deste dia e deste momento, onde são apresentados e dedicados as coisas e o templo ali de Salomão. E partindo ali para o verso 11, não é? Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, ou seja, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes. Interessante.
Apareceu uns 120 aqui, não é? 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram entre eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Esse momento da dedicação do lugar, o templo, Deus diz a Salomão que ele ouviu as suas orações e que faria daquele lugar, o templo, a sua casa, a sua moradia. Representando ali a sua presença estavam a arca da aliança, carregando a antiga aliança, ou seja, as tábuas da lei de Moisés, o maná, o cajado de Arão, estavam todos dentro da arca. E isto foi levado para o templo. E naquele lugar, depois de tudo aquilo que foi ofertado, a Bíblia diz que como uma grande nuvem, a glória do Senhor encheu aquele lugar. E aquilo era tão denso, que os sacerdotes não conseguiram ficar lá dentro. Não é que não podiam porque foram impedidos, eles não conseguiam ficar lá dentro e tiveram que sair, e a casa se encheu da presença do Senhor. É a dedicação do templo de Salomão. A descida do Espírito Santo, este vento impetuoso, aquelas labaredas como línguas de fogo e que pousaram sobre a cabeça de um por um. É exatamente isto que está acontecendo. É a glória de Deus descendo e enchendo o seu templo, porque agora existe um novo templo sendo dedicado ao Senhor. Não é mais um templo de alvenaria feitos por mãos de homens, em que Deus vai repousar e tomar por habitação perpétua aquele lugar. Mas agora é um templo formado com pedras, mas pedras vivas. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, os versos de 4 a 5, que nós somos pedras vivas, edificadas sobre a rocha. Quem faz a edificação das pedras vivas? Ora, Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que é o Espírito Santo. Este que agora desce no dia do Pentecostes, no dia da colheita. Então, ali naquele momento, a descida do Espírito Santo, além de cumprimento da profecia de Joel, é também um restabelecimento do templo. Deus está ali fazendo, não é, a sua moradia, mas não mais num lugar feito de alvenaria, em que as pessoas não conseguiam agora entrar mais, mas agora feitos por mãos, não é? Aliás, não feitos por mão de homens, mas pelo Senhor. E ele desce sobre a igreja. No templo antigo, meus irmãos, na maneira antiga do templo, existia um candelabro lá, castiçal, como alguns chamam, não é? O nome dele é menorá. Ele tinha 7 posições para vela. Você deve ter visto já por aí em algum lugar, né? Tem igrejas que ainda usam essas imagens, não é, dos judeus. Então, o candelabro ou menorá, ele estava presente e ele fazia a iluminação do lugar chamado santo, entre o átrio ali, não é, o lugar das ofertas, e o lugar do Santo dos Santos. Este castiçal ficava ali aceso, e a Bíblia diz que ele ficava aceso durante todo o dia e também durante toda a noite. E o que representava este castiçal? Ora, a luz do Senhor, a luz gloriosa de Deus. Essa luz que agora é sobre mim e sobre você. Essa descida, este fogo que vem sobre eles, é exatamente este candelabro sendo aceso dia e noite, para que seja iluminada toda a escuridão, para que sejam iluminadas agora todos os lugares que estejam em trevas, iluminadas agora pela luz do Senhor. Este fogo que desce agora acende o candelabro. E se você conhece um pouco da história de Israel, você deve se lembrar que esse menorá, quando da invasão dos babilônios, não é? Ele simplesmente desapareceu. Eles destruíram o templo e o menorá desapareceu. Ele depois foi reconstruído na construção do segundo templo, mas que também na década de 70, o imperador Tito, quando invade por causa da insurreição dos judeus, ele invade e toma o menorá para si, e ele toma aquilo como símbolo da sua vitória, o símbolo do seu troféu, de ter ali colocado como submissos agora os judeus.
Essa é a primeira figura que nós observamos de equivalência com o período de Pentecostes, com o período da dedicação do templo. É o nascimento da igreja, meu irmão. Tudo é produzido como fruto do Espírito. E ele agora vem e se manifesta, primeiro aos judeus, e depois, através da experiência de Pedro, não é? Com Cornélio, também o Espírito Santo desce, mas agora sobre gentios, porque não se tem acepção de pessoas. Não importa a sua nacionalidade, se você é descendente de Abraão de sangue ou não, mas agora pelos méritos de Cristo na cruz, nós todos fomos feitos descendência de Abraão, sobre a sua bênção, a bênção que Deus deu de que todas as famílias a partir de Abraão seriam benditas. E isso tudo acontece, meus irmãos, e de uma maneira bastante interessante. Além do candelabro, não é? Que agora é aceso, essa luz marcando ali, não é? A inauguração deste templo, dessa condição nova agora do Espírito Santo habitando nas pessoas, em todos estes que estavam ali. Deus agora manifesta sobre eles, não é? A capacidade pelo Espírito de falarem em línguas. E aqui, para que ninguém se confunda, essas não são as línguas estranhas ou língua dos anjos, não é? Como o apóstolo Paulo também se refere mais à frente nessa epístola primeira aos Coríntios. Mas aqui se refere a idiomas, a línguas faladas, como o português, como o inglês, como o francês e assim por diante. E diante deles, dos olhos de todas aquelas pessoas que ali estavam, estes 120, mais os 11 apóstolos, mais Matias, mais aquelas mulheres, foram tomados pelo Espírito de Deus e começaram agora a falar em línguas, em outras línguas. A Bíblia diz que naquele lugar tinha gente de pelo menos 15 nacionalidades diferentes. Se você continuar a ler, não é o texto que nós lemos ali por volta do versículo 12, talvez? Não, um pouquinho mais para trás, no verso 9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia. É gente de tudo quanto é lugar que está presente naquele momento. E eles se surpreendem, porque começam a ver, mas não são aqueles lá os galileus? Aquela turminha do interior lá da Judéia, lá do cantinho, em outras palavras lá, você conhece Paulópolis? Já ouviu falar de Paulópolis? Não? Meu pai nasceu lá. É longe, né? É como se eles estivessem dizendo, mas não sou aquela turminha lá de Paulópolis, não? Não é que ninguém nem sabe onde fica no mapa, não tem relevância, não é para o mundo moderno e contemporâneo, mas para mim tem muita relevância que veio meu pai ali, né? E Garça também, de onde veio a minha mãe, né? Talvez você não conheça, mas minha mãe, que é, mãe? É garciense? Ou garçosa? Garçonilda? Garçonete? É alguma coisa lá quem vem de Garça, não é? E eu sou de Pompeia, pompeiense, não é? Tudo lá daquela mesma região. Mas eles olham e dizem, essa turma não é aquela turma de galileus? Aquele povo lá que malemar sabe falar, mas estão tudo agora... Eu estou entendendo ele falar na minha língua. Eu sou alemão e estou entendendo o sujeito lá dos cafundó do interior falando alemão comigo. E o francês está entendendo da mesma maneira, só que falando no francês. E é essa confusão que se levanta. E diante dessa confusão, que é o nascimento da igreja, duas coisas acontecem aí, meu irmão. Primeira delas, cumprimento de profecia. Isaías no capítulo 28, eu queria que você fosse comigo lá. Isaías no capítulo 28. Isaías profetiza contra a liderança sacerdotal de Israel. E por um motivo muito diferente do que você possa imaginar. Porque eles estavam embriagados e eram chegados a bebidas fortes. Capítulo 28 de Isaías. Olha só o que é que diz a palavra no verso 1. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Ele começa o capítulo 28 dizendo a coroa dos bêbados. Lá no verso 6, olha só. Será o espírito da justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas.
Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. E o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundície. Olha que palavra dura. Está falando agora contra a liderança de Israel. E se você conhece Israel, é um governo teocrático, onde os sacerdotes exercem, não é, papéis de liderança. É deles que está sendo falado. De gente que deveria ali dar exemplo, ensinar, não é? Instruir e estar pronto. Estão todos bêbados e chegados a bebidas fortes. A sua mesa está cheia de vômito. Que coisa terrível. E olha só o verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Presta atenção no verso 11. Pelo que os lábios gaguejantes e língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descaso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Por línguas estranhas virá a palavra do Senhor, e não quiseram ouvir. Nós encontramos aqui no capítulo 2 de Atos, não é? Exatamente no verso 12 e o verso 13, eles diziam assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, se perguntavam, não é? O que quer dizer isso? O que é isso? E outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Ora, o que fez Deus no momento do Pentecostes, se não trouxe julgamento para toda a corte sacerdotal de Israel? Desde o capítulo 28 de Isaías vem essa profecia, e que se cumpre no dia de Pentecostes. Eles foram julgados exatamente pelo fato da embriaguez. E olha que coisa irônica, porque agora eles ouvem a palavra do Senhor, mas não entendem. E não entendem, não puderam ouvir, como diz o verso 11 do capítulo 28 de Isaías. E agora, porque não ouvem, acusam estes de estarem bêbados. Eles estão embriagados, diz um deles aí. Mas não eram eles que estavam embriagados, mas eles foram impedidos de ouvir. Lembre-se do que disse João: o Espírito da verdade, Jesus, aliás, no Evangelho de João, no capítulo 14, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber, nem sequer o conhece. Eles não ouvem, meu irmão. Ouviram aquele mundaréu de gente falando em línguas totalmente diferentes, mas não conseguiram ouvir. E agora acusam de que estão sendo bêbados. Há um cumprimento de profecia nesse dia. E não só isso, mas se você se lembra da Torre de Babel, lá voltando lá para Gênesis, o que aconteceu lá? As pessoas tentavam edificar uma torre, uma edificação que fosse muito alta a ponto de arranhar os céus. E Deus desce até aquele lugar, como diz a palavra, e sobre eles faz o seu julgamento, trazendo agora condenação, de modo que cada um deles falasse numa língua diferente. E ninguém entendia ninguém, era uma confusão. É mais ou menos quando eu tive uma reunião com algumas pessoas, cada uma de um lugar diferente, e todas falando em inglês para poder entender. Mas tinha gente da Suíça, tinha gente da França, tinha gente da Holanda. Enquanto a reunião não começava, as pessoas estavam conversando e os microfones estavam ligados. Meu irmão, que conversa de louco. Não dá para entender nada, mas quando o pessoal começou a falar no inglês, né? Ufa, aí deu para entender alguma coisa. Agora imagine esse dia, as pessoas, cada uma delas falando consigo, what I told you, e a outra, what achara, o quê? Não sei, meu Deus, aquela confusão. E aquilo foi desfeito e eles foram dissipados, cada um para um canto. O que Deus faz no dia do Pentecostes, meus irmãos, com o nascimento da igreja, é desfazer o que Ele mesmo fez na Torre de Babel. Só que agora as pessoas ouvem no seu próprio idioma. Em Babel, Deus desfez o idioma das pessoas, que era um só, e cada um começou a falar uma língua diferente, línguas estranhas entre eles. Mas agora, no nascimento da igreja,
eles voltam a falar, só que cada um na sua própria língua. Deus não fez o milagre de fazer todo mundo falar português. Podia, né? Acaba com esse negócio de estudar inglês, francês. Mas Deus não quis assim, Ele quis que você estudasse. O que fez Deus? Em vez de dar, de novo, um idioma único para todas as pessoas, Deus deu uma verdade única, que agora é pregada em todas as línguas, para todas as raças, para todas as nações. E todo aquele que crê nessa verdade é feito filho de Deus. Deus desfaz o que fez ali na Torre de Babel. Só que agora uma única verdade, vinda através do seu Filho, e que é apregoada, meus irmãos. Esse é o nascimento da igreja. Um dia único, não tem outro igual, o dia do Pentecostes. Mas os efeitos desse dia, os efeitos desse dia chamado Pentecostes, nós vivemos até hoje, até os dias de hoje. Os efeitos do nascimento da igreja são vividos até o dia de hoje. Eu vou citar pelo menos 3 efeitos do dia de Pentecostes. O primeiro deles é o contínuo trabalho do Espírito Santo em edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo continua sendo edificado, e isso é obra do Espírito Santo, e que faz uso de homens como você e eu, pessoas que agora são regeneradas pelos méritos de Cristo na cruz, nascidos de novo, batizados num só Espírito, dados a beber de um só Espírito, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, no verso 13. Um só Espírito, e que agora pregam esta única verdade. E é por isso que nós temos irmãos, meu irmão, lá no Zimbabue, lá em Moçambique, lá em Boachachara do Agreste, em lugares que a gente não sabe nem que existe, e que às vezes nem o Google chegou lá para fazer aquele Smart View, do Street View, aliás, né? Mas nós temos irmãos espalhados por esse mundo inteiro. Como é grande a nossa família. Glória a Deus por isso. Porque o Espírito continua trabalhando. O efeito do dia de Pentecostes é sentido até hoje no contínuo trabalho do Espírito Santo de edificação do corpo de Cristo. O segundo efeito que eu queria comentar com os irmãos aqui, acerca deste dia, que é o dia do nascimento da igreja, quando tudo no que nós conhecemos como igreja começa, são os dons do Espírito. Meus irmãos, apesar de batistas, porque tem muita igreja batista que é cessacionista. O que é ser cessacionista? Cada nome bonito, né? Que a turma inventa. É que acreditam que os dons foram cessados. Deus parou de dar ou de atribuir dons às pessoas. São cessacionistas. Nós não somos cessacionistas. Nós somos bíblicos, amém? E o que diz a Bíblia? Que Deus entrega e distribui os seus dons a todos segundo a sua vontade. Para uns, o dom é apostólico, para outros é dom de profeta, para outros é pastores, mestres, evangelistas. Os dons são distribuídos com um único objetivo. O primeiro efeito que nós comentamos, a edificação do corpo. Paulo vai dizer que estes dons são ministrados. Deus coloca pastores no nosso caminho para edificação, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Um dia, meus irmãos, há 25 anos, 30 anos atrás, eu já perdi as contas. Eu sei que eu tenho 42 anos. Mas um dia, que não foi 28 de fevereiro de 1980, mas foi um outro dia, Deus me deu um novo nascimento. E eu fui edificado sobre a rocha, pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, feita por um homem de Deus, levantado pelo Senhor para que isso acontecesse. Os dons, Deus continua distribuindo e os dons continuam tendo efeito nos dias de hoje. Nós cremos na Bíblia e a Bíblia apresenta a continuidade dos dons. O segundo efeito, então, que nós percebemos deste dia é a distribuição dos dons. Os 9 dons relatados pelo apóstolo Paulo. E o terceiro, meus irmãos, efeito que nós encontramos deste dia, do nascimento da igreja, não é? E, portanto, é deste aniversário aqui que eu estou falando, apesar de ser o aniversário da IBFO, é deste aqui, da igreja, não é? O terceiro efeito é o menorá. Aquele candelabro.
Deus continua enviando da sua luz para iluminar homens e mulheres nascidos de novo, para que onde eles estejam, a luz do Senhor que brilha em você reflita em todas as pessoas, a ponto de encher aquela casa, como foi no Templo de Salomão e como foi nos dias ou no dia de Pentecostes, e que todos ficaram cheios da presença de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer a você que você é este candelabro, você é este menorá de Deus agora, em que o Espírito Santo é sobre você. Se você está em Cristo, o Espírito Santo é sobre você. É Ele, ou foi Ele quem edificou você sobre a rocha e continua a construir este templo, o templo do Senhor, inaugurado no dia de Pentecostes e que continua em construção pelo Espírito até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, em que toda a igreja junta, reunida, pensa a multidão de pessoas, estarão todos juntos na sua presença. E por isso, meus irmãos, eu queria agora lembrar que é o aniversário da IBFO. Falamos do aniversário da igreja, a qual é a igreja, o corpo de Cristo espalhado neste mundo inteiro, e que nós aqui somos um pequeno capítulo dessa enorme família. Um lugar que Deus separou há 15 anos atrás para que aqui estivessem estes que são os nascidos de novo, por obra e méritos do Senhor Jesus, edificados sobre a rocha pelo Espírito Santo, e agora acendidos, acesos pelo Espírito de Deus, para iluminarem os caminhos por onde forem, levando a palavra a todas as pessoas, meus irmãos. Nós somos essa igreja, a igreja do Senhor. E neste aniversário, meus irmãos, meu pedido a Deus é que nos faça lembrar desse dia, do nascimento da igreja, de como fez o Senhor, de como Ele mostra que Ele faz uso do seu Espírito sobre a igreja, e que nós andemos na luz, como vai dizer o apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses no capítulo 2, os versos de 2 a 5, aliás, 14 a 15. Opa, passei reto aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses, no capítulo 2, os versos 14 a 15. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Olha só a instrução do apóstolo Paulo. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meus irmãos, Deus nos chamou para a realização da sua obra, sem murmuração. Já participou de reunião de liderança? Ou depois da reunião de liderança? Né? Como a turma murmura, né? Pelo amor de Deus. Olha a Bíblia, irmão. É sem murmuração. Fecha a boquinha e deixa Deus fazer uso da tua vida como instrumento. Porque você é como um luzeiro no meio de um mundo pervertido, meu irmão. É a luz do Senhor que ilumina você. E isso é tão forte que as pessoas ao redor são também iluminadas. E a Bíblia também vai dizer, em João, no capítulo 1, que a luz, não é, dos homens é o Senhor Jesus. E essa luz veio até a terra. E essa luz veio e as trevas tentaram, mas não conseguiram prevalecer sobre ela. Mas a luz brilha e as trevas não prevalecem. Portanto, o verso 15... para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Na primeira de Paulo também aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vai lá comigo, um pouquinho só para frente, no capítulo 5, olha só o que é que Paulo continua a dizer, no verso 4 e no verso 5. No verso 4 ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
Paulo está dizendo, você não fica mais no escuro, porque você é filho da luz. Quem anda no escuro se embriaga e dorme. Estes são os filhos da noite, eles andam embriagados. Ora, lembra de Isaías falando sobre os sacerdotes? Bebidas e bebidas fortes. Quem anda de noite, ele se embriaga e ele dorme. Mas diz o apóstolo Paulo, estes serão pegos de surpresa, porque o ladrão vem na noite e ninguém está esperando, porque está dormindo. Mas nós somos filhos do dia, e os filhos do dia são atentos. Verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. O que é vigiar e ser sóbrio? Sóbrio do quê? Ora, se não está sóbrio, não está bêbado, né? Está sóbrio. E o que é ser sóbrio? Se não ser consciente de que nós estamos em guerra. Guerra espiritual. A continuidade dos versos aqui no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, Paulo vai lembrar que você deve vestir a couraça da fé e que deve usar o capacete da salvação. A fé é para blindar tudo isso que tem de íntimo e de tão sensível no teu organismo. E o capacete da salvação para impedir que o diabo e todas as suas artimanhas façam você pensar que você não é digno. Porque Deus, pela morte do seu Filho na cruz, o tornou digno. Ele fez justiça em seu lugar e em meu lugar. E agora nós somos participantes de tudo isso. Por isso o capacete da salvação, para blindar a nossa mente de todos os ataques e todas as bobagens que o mundo e o inferno se levantam contra mim e contra você. E também, meus irmãos, ali em Efésios, no capítulo 5, agora volta um pouquinho, Efésios do capítulo 5, é isso mesmo, tem que tirar as teias de aranha da Bíblia, né? O irmão que tem aquela Bíblia amarelada no Salmo 90, 91 lá, né? Agora já arrancar, as folhas vão parar de ficar duras aí, tem que usar a Bíblia aí. Capítulo 5 de Efésios. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. No verso 8, capítulo 5, verso 8, essa é a verdade e a obra, o fruto do Espírito na vida da igreja. Verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Meu irmão, estamos completando 15 anos, para a honra e glória do Senhor. 15 anos em que o Espírito começou este capítulo aqui, mas de uma obra que é muito antes de todos nós. Que Deus nos abençoe para que andemos no caminho de todos os outros santos que vieram antes de nós. Todos os apóstolos, a sequência dos apóstolos, todos os homens e mulheres que deram a sua vida para que você e eu estivéssemos aqui, lendo essa palavra, a palavra de salvação. Que nós tenhamos percepção que nós fazemos parte de um corpo glorioso, vitorioso. E nós marchamos rumo à Nova Jerusalém, de glória em glória, na força do Senhor. Que nos levantemos como igreja e nos posicionemos como tal, como filhos da luz. E não gente que se assemelha com o mundo, mas com o seu Pai que é luz. E a sua luz é refletida em nós, para que alcance os demais. Porque haverá de chegar o dia, como descrito lá em Apocalipse no capítulo 7. Vai lá comigo para que nós leamos. Apocalipse é fácil de achar, né? Quer ver que eu vou achar primeiro que os irmãos que vai no celular? Quer ver? Fui mais rápido aqui. Opa, página errada. Capítulo 7, meus irmãos, de Apocalipse. Verso 9, olha só o que diz aqui o apóstolo João. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, pertencem a salvação. Eu e você, meus irmãos, fomos chamados a fazer parte disso. E haverá o dia em que nós todos, como essa visão de João, diante do trono do Altíssimo, estaremos juntos, reunidos. Gente do Brasil,
gente de Paulópolis, gente lá dos cafundó desse mundo todo, mas que foram edificados pelo Espírito como igreja. Por isso, meus irmãos, que nós andemos como luz, como filhos da luz, como filhos do dia, porque sobre nós está este fogo do Espírito Santo, está esse poder do Senhor para que nós andemos segundo a sua vontade, está a unção do Senhor para a realização da sua obra. E eis aqui, os irmãos viram aí no comecinho, eu não estava esperando, mas a retrospectiva do primeiro ano, são muitos outros anos, quantas coisas Deus já fez, realizou pelo seu Espírito nessa comunidade chamada IBFO. E nós somos tão diminutos diante do tamanho e da imensidão do tamanho do corpo de Cristo. Portanto, Deus te chamou, meu irmão, para uma obra. Você é parte do corpo de Cristo. Você faz parte dessa obra gloriosa de redenção. E até que venha o Senhor Jesus, nós não temos outro trabalho senão fazer com que a nossa luz resplandeça, para que todos vejam as boas obras que o Senhor preparou de antemão, para que eu e você nelas andássemos. Amém, meu irmão? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar